Imagine um dia como qualquer outro, quando de repente algo inimaginável acontece. Milhões de pessoas desaparecem em um piscar de olhos. Carros sem motoristas causam caos nas ruas, aviões despencam do céu, e famílias encontram cadeiras vazias onde antes estavam seus entes queridos. E se eu te dissesse que este evento, conhecido como arrebatamento, não é apenas uma história ou teoria, mas uma certeza profética descrita na Bíblia? E se tudo o que vemos hoje, guerras, pandemias, desastres naturais e a inversão de valores, seria um sinal claro de que caminhamos para isso? O arrebatamento não é apenas um conceito sobre o fim dos tempos. É uma promessa divina e o maior ajuste de contas que o mundo já viu. Agora, aqui está a pergunta que você precisa responder. Você está preparado para isso ou será deixado para trás, enfrentando um mundo em completa turbulência? Neste vídeo, vamos mergulhar no fundo dos eventos que precedem, acompanham e seguem o arrebatamento. Vamos traçar uma linha do tempo bíblico especificamente, ajudando você a entender o que está no jogo. Será que você está pronto ou precisa reavaliar sua vida? Ao observarmos juntos os desastres naturais, as guerras sem fim e a confusão moral crescente, fica impossível ignorar. Os sinais estão à nossa volta. Seu pastor já te ensinou sobre isso? Se não, não se preocupe. Vamos explicar tudo de uma forma que nunca foi feita antes, simplificando e detalhando cada etapa. Até o final deste vídeo, você não apenas compreenderá a linha do tempo do arrebatamento, mas também sentirá a urgência de preparar seu coração e alinhar sua vida com o propósito eterno. Se esta mensagem abrir seus olhos, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe e envie para alguém que precisa conhecer essa verdade. E aqui está a questão que precisa de sua resposta. Você estará pronto quando o momento chegar ou for deixado para trás, lamentando o que poderia ter sido? Junte-se a nós nesta jornada. Vamos vender juntos o que está por vir e garantir que, quando o dia chegar, você não apenas compreenda, mas fique pronto. Imagine um dia comum. Talvez você esteja dirigindo em uma rodovia movimentada, almoçando com sua família ou participando de uma reunião de trabalho, quando, em uma fração de segundo, tudo muda. Carros ficam sem motoristas, casas silenciadas de forma assustadora, aviões caem do céu e, ao olhar ao redor, você percebe que milhões de pessoas desaparecem. Os que ficaram para trás enfrentam uma onda de confusão, pânico e desespero. Agora, pergunte a si mesmo: você estará entre aqueles que desaparecerão para encontrar o Senhor ou será um dos que permanecerão, olhando um mundo mergulhado no caos? Esse evento, chamado de arrebatamento, é um dos momentos mais profundos descritos na Bíblia. Não é um roteiro de Hollywood nem uma lenda urbana, mas uma promessa divina e uma realidade espiritual que aguarda cumprimento. Mas o que, exatamente, é o arrebatamento? Vamos explorar seu significado, seu fundamento bíblico e o impacto que ele terá. O arrebatamento é um momento extraordinário em que cristãos vivos e mortos serão levados para encontrar Jesus nos céus. Esse conceito não é abstrato, está enraizado nas Escrituras. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, descreve: o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. É um momento de intervenção divina. Jesus desce, uma trombeta ressoa e os crentes são transformados e levados até ele. Paulo reforça essa ideia em 1 Coríntios 15, 51, 52, descrevendo o arrebatamento como algo que acontece em um piscar de olhos. Será repentino, instantâneo e inegável para aqueles que foram levados. Mas o arrebatamento não é apenas um evento impressionante, é também o cumprimento da promessa de Jesus em João 14, 3. E, se eu for e lhes ensinarem a preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse momento oferece esperança e segurança aos crentes que vivem em um mundo caótico e imprevisível. Para os cristãos, o arrebatamento é motivo de esperança, e não de medo. Ele simboliza o encontro final com Cristo, o fim do sofrimento e o início da alegria eterna. Mesmo quando o mundo parece estar mergulhado em confusão, com guerras, desastres naturais e uma moralidade em decadência, o arrebatamento lembra aos crentes que tudo segue sob o controle de um Deus soberano, que orquestra cada detalhe de sua linha do tempo divina. No entanto, essa esperança vem com um aviso: o arrebatamento será seletivo. Ele é reservado para aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo. Não depende de frequência à igreja, boas ações ou afiliações religiosas, mas de um relacionamento genuíno com o Salvador. Isso deve levar cada pessoa a uma reflexão profunda e perguntar: estou realmente pronto? Apesar de estar claramente fundamentado na Bíblia, o arrebatamento é muitas vezes alvo de mal-entendidos.
Algumas pessoas questionaram se ele é literal ou simbólico, indicando que as autoridades são metáforas para uma reunião espiritual. No entanto, a linguagem específica das Escrituras aponta para um evento literal e físico. Termos como arrebatados, trombeta e encontro com o Senhor nos ares reforçam essa ideia, assim como a transformação descrita em 1 Coríntios 15, 52, onde corpos mortais se vestem de imortalidade. Outro equívoco comum é a ideia de que o arrebatamento seria uma fuga para que os cristãos escapassem das dificuldades. Na realidade, ele marcou o resgate dos crentes antes de um período de sofrimento sem precedentes, mas não exclui os desafios enfrentados antes de sua ocorrência. Os cristãos continuam sendo chamados a perseverar, manter a fé e viver como luzes em um mundo escuro até o momento em que o Senhor voltar. Embora o arrebatamento seja o momento em que os crentes são salvos do sofrimento sem sofrer a tribulação, isso não significa que os cristãos estejam isentos das dificuldades da vida antes desse evento. Eles continuam sendo chamados a enfrentar desafios com fé, perseverar diante das adversidades e agir como luzes em um mundo mergulhado na escuridão. É uma jornada de preparação até que o tempo determinado por Deus se cumpra. Agora, volte ao cenário descrito no início. Imagine-se em uma mesa de jantar, pegando um copo de água. De repente, uma pessoa à sua frente desaparece, a cadeira está vazia e o silêncio é garantido. Sua mente corre em busca de respostas. Por que fiquei para trás? Essa é a realidade assustadora para aqueles despreparados para o arrebatamento. A questão não é sobre criar medo, mas sobre trazer um despertar. A Bíblia nos anuncia repetidamente a estarmos vigilantes. Em Mateus 24, 42, 44, Jesus diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o teu Senhor. O mundo hoje oferece inúmeras distrações. Carreiras, redes sociais, ambições pessoais e debates políticos frequentemente consomem nossa atenção. No entanto, nada disso terá importância quando a trombeta subir. A questão não é se o arrebatamento vai acontecer, mas quando ele acontecer e você estará pronto. Os acontecimentos ao nosso redor já apontam para isso. Incêndios florestais devastam regiões inteiras, terremotos destruíram cidades a escombros, guerras deslocam milhões de pessoas e a confusão moral divide nações. Esses acontecimentos não são meras coincidências, mas ecos das profecias bíblicas. Cada desastre, manchete e momento de caos servem como um lembrete de que o tempo é curto e o relógio está correndo. O arrebatamento não é apenas um conceito teológico distante, ele é uma realidade divina que exige atenção e preparação. As apostas são eternas, a oportunidade de agir é agora. Então, eu perguntei novamente: você estará entre aqueles levados num piscar de olhos ou será deixado para trás, enfrentando a tribulação implacável que se segue? A escolha é sua, mas o momento de decidir é hoje. Imagine acordar com a notícia de um terremoto catastrófico destruindo uma região inteira. As casas foram reduzidas a escombros, as vidas foram despedaçadas, e as imagens de rostos desesperados tomaram conta das telas. Uma semana depois, outro desastre atingiu o mundo. Uma pandemia se espalhou por diversas nações, abalando governos, paralisando economias e colocando o mundo de joelhos. Você pode se perguntar: esses são apenas efeitos naturais e aleatórios? E se eu dissesse que esses eventos são, na verdade, avisos divinos? Eles são ecos de profecias bíblicas, sussurrando que o arrebatamento é o mais próximo do que imaginamos. Você está ouvindo? A Bíblia nos fornece um roteiro claro de eventos e sinais que indicam a proximidade do arrebatamento. Embora ninguém saiba o dia ou a hora exata, o próprio Jesus pediu que seus seguidores permanecessem vigilantes, atentos aos tempos. Mateus 24, 7 diz: Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pragas e terremotos em vários lugares. Em todo o mundo, os desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade. Incêndios florestais consomem cidades inteiras, deixando cicatrizes na terra que levarão décadas para desaparecer. Furacões e tufões se tornaram mais fortes, causando perdas imensas. Os terremotos acontecem sem aviso, proporcionando comunidades inteiras a escombros em questão de segundos. A fome deixa milhões de pessoas sem esperança, enquanto pragas, como a recente pandemia de Covid-19, nos lembram de vulnerabilidade a humanidade realmente é. Tome a pandemia como exemplo. Em 2020, o mundo literalmente parou. Fronteiras foram fechadas, economias desmoronaram, e as pessoas foram tomadas pelo medo. Mas aquilo não foi apenas uma crise médica, foi um chamado espiritual para despertar. Por um breve momento, a humanidade foi obrigada a enfrentar sua fragilidade. Enfrentar a própria fragilidade pode ser um chamado de Deus. E se esses eventos que vemos ao nosso redor, o caos crescente no mundo natural, antes dos sinais que Jesus revelou?
Esses desastres não são apenas incidentes isolados, são como alarmes divinos, um convite para acordarmos e nos prepararmos. Em Mateus 24, Jesus alertou: falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Na era das redes sociais, qualquer pessoa com smartphone pode conquistar autoridade e seguidores, usando discursos carismáticos e conselhos que aparentam ser sábios. No entanto, muitos desses influenciadores e líderes oferecem falsas esperanças, filosofias vazias ou enganos completos. Eles prometem paz, prosperidade e realização, mas frequentemente afastam as pessoas da verdade. Considere uma ascensão de líderes espirituais autoproclamados que misturam partes das escrituras com jargões de autoajuda, oferecendo uma aparência de piedade que nega o poder transformador de Deus. Além disso, líderes políticos muitas vezes prometem resolver os problemas do mundo, mas falham em abordar a decadência moral que assola a sociedade. Esses falsos profetas modernos são descritos na Bíblia como lobos em pele de cordeiro, conduzindo as pessoas pelo caminho da destruição. Até mesmo algumas igrejas diluem a verdade em busca de popularidade, com mensagens como o Evangelho da Prosperidade, que prega riqueza e sucesso enquanto ignora o chamado ao arrependimento e à santidade. Essa decepção crescente é um dos sinais claros de que o arrebatamento está próximo. Diante disso, somos lembrados de nos mantermos firmes na palavra de Deus e de testar cada espírito para discernir a verdade das mentiras. Jesus nos incentiva a observar os sinais ao nosso redor, assim como olhamos para as árvores que brotam e sabemos que o verão está próximo. Lucas 21, 29, 31. Um dos marcos proféticos mais significativos da era moderna foi o restabelecimento de Israel como nação em 1948. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve disperso pelo mundo, mas contra todas as probabilidades, eles retornaram à terra prometida por Deus. Esse evento milagroso é amplamente considerado o cumprimento das profecias bíblicas, uma evidência de que estamos vivendo nos últimos tempos. A existência de Israel hoje continua sendo central para o plano redentor de Deus. Os conflitos que envolvem essa nação, as tentativas de minar sua soberania e seu papel central na política global se alinham com as profecias sobre o fim dos tempos. Zacarias 12, 3 descreve Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações, algo que podemos observar se desdobrando em tempo real, com trecho no Oriente Médio constantemente crescendo. A restauração de Israel não é apenas um evento político, é um marcador divino que confirma a fidelidade de Deus às suas promessas e revela que sua linha do tempo está se revelando diante de nossos olhos. Pense na última década. Furacões como Katrina e Ian devastaram cidades, terremotos destruíram regiões na Turquia e no Haiti, incêndios consumiram florestas inteiras na Austrália e na Califórnia. Além disso, a pandemia global de Covid-19 paralisou o mundo, enquanto protestos, guerras e corrupção dominaram as manchetes. A incerteza econômica deixou milhões de pessoas lutando para sobreviver. Esses eventos não são apenas notícias. Eles são ecos das palavras de Jesus, pintando um quadro de um mundo gemendo sob o peso do pecado e se aproximando de seu ponto de ruptura. Os sinais não são sutis, são altos, claros e inegáveis. E, no entanto, quantas pessoas os ignoram como encomendas? Quantas vezes os descartamos como um curso natural da história? A Bíblia nos avisa, em 2 Pedro 3, 4, que nos últimos dias os escarnecedores zombarão da ideia do retorno de Jesus. Para aqueles que estão espiritualmente desesperados, esses sinais são um chamado à ação. É um lembrete para sermos vigilantes, mantermos a fé, orarmos e nos prepararmos. O tempo está se esgotando, e os sinais são um alerta divino para estarmos prontos. Preparar-se para os sinais dos tempos é essencial, pois eles estão ao nosso redor, como luzes de aviso piscando no painel de um carro. Assim como não ignoramos essas luzes, sabendo que indicam problemas que desativam a atenção imediata, os sinais descritos nas Escrituras também excluem nossa resposta. Eles não foram feitos para nos assustar, mas para nos preparar. Esses sinais nos lembram que o arrebatamento não é um mito distante, mas uma realidade iminente. Considere os eventos da última década: furacões destruindo cidades, uma pandemia global paralisando o mundo, divisões políticas separando nações. Estes não são eventos aleatórios, mas avisos claros. A pergunta que fica é: você está ouvindo? O arrebatamento está chegando, e os sinais não puderam ser mais claros. Agora, imagine o mundo como um relógio gigante, seus ponteiros se aproximando da meia-noite. Os sinos da profecia ecoam, fracos para alguns, mas inconfundíveis para os que estão atentos. Esta é a era da graça, uma pausa divina na linha do tempo eterno de Deus. É um momento único na história, onde os ocultos do céu permanecem abertos, convidando todos os pecadores a entrarem antes que se fechem para sempre.
Mas o relógio está correndo, e cada tic-tac carrega uma urgência silenciosa. Você vai responder a esse chamado ou esperar até que seja tarde demais? Jesus nos deixou uma missão clara em Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A era em que vivemos, também conhecidas como Era da Igreja, está marcada por uma missão divina, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Antes de ascender ao céu, Jesus deu aos seus seguidores a grande comissão, uma ordem para espalhar a mensagem da salvação a todos os cantos do mundo. Hoje, essa missão está sendo cumprida de maneiras extraordinárias. A tecnologia tornou possível levar o Evangelho a lugares antes inacessíveis, com Bíblias traduzidas em milhares de idiomas e sermões transmitidos para milhões através das mídias sociais e aplicativos. Missionários continuam a arriscar suas vidas para levar a mensagem de esperança a aldeias remotas, regiões hostis e grupos esquecidos. Assim como Jesus profetizou em Mateus 24,14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apesar desse progresso notável, ainda há uma realidade preocupante. Muitos nunca ouviram essa mensagem, e outros, mesmo ouvindo, escolhem ignorá-la. A igreja é como um farol lançando luz sobre um mar de escuridão, mas nem todos estão prestando atenção. Em um mundo afogado em distrações, a mensagem eterna da salvação pode parecer distante e irrelevante. Ainda assim, a missão continua porque o coração de Deus é que todos ouçam e respondam antes que o arrebatamento aconteça. Como Pedro nos lembra em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda sua promessa, como algumas parcelas demoradas. Pelo contrário, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Já se disse por que o arrebatamento ainda não aconteceu, mesmo com tantos sinais apontando para o fim dos tempos. A resposta não é caráter de Deus. Ele é paciente, misericordioso e cheio de amor pela humanidade. Sua demora não é indiferença, mas oportunidade. Cada nascer do sol é um convite ao arrependimento, uma chance de voltar para ele. Imagine um tribunal onde, em vez de aplicar uma sentença, o juiz conceda um adiamento, esperando que o acusado busque perdão. É exatamente isso que Deus faz todos os dias. O tempo que corre não é apenas uma contagem regressiva para o julgamento, mas também uma contagem regressiva para a graça. Pense nas pessoas em sua vida que ainda não aceitaram a Cristo. Talvez seja um amigo, tão ocupado buscando sucesso que nunca refletiu sobre a eternidade. Talvez seja um membro da família que foi ferido pela igreja e rejeitou a fé. Ou talvez seja você, preso em um ciclo de dúvidas e hesitações. A paciência de Deus significa que ainda há tempo. Mas esse tempo é limitado, e a oportunidade de responder não vai durar para sempre. A decisão está em suas mãos. Considere isto: cada segundo que passa é tanto um presente quanto um aviso. O relógio está correndo, e embora a graça de Deus seja abundante, ela não é infinita. Nesta era, havia um momento em que o último sermão seria pregado, o último convite seria feito, e a era da graça chegaria a um fim abrupto. Você já tomou sua decisão? Os sinais dos tempos estão se revelando claramente, o Evangelho está sendo proclamado com fervor crescente, mas o mundo está ficando mais frio. Jesus alertou em Mateus 24,12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vemos isso na crescente indiferença às coisas espirituais, no abandono da verdade bíblica e na decadência moral que permeia todos os aspectos da sociedade. No entanto, em meio à escuridão, a igreja permanece como um farol de esperança. Avivamentos estão surgindo em lugares inesperados, celas de prisão, zonas de guerra e até entre aqueles que antes perseguiram os cristãos. Histórias de participações milagrosas nos lembram que Deus ainda está trabalhando e que o Espírito Santo continua atraindo pessoas para a cruz. A questão é: o que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado? Está semeando fé, compartilhando o Evangelho e vivendo com urgência, ou está distraído pelos confortos temporários, ignorando sinais ao seu redor? Imagine estar diante de Deus após o arrebatamento, sabendo que você teve inúmeras oportunidades de compartilhar sua mensagem, mas as deixou escapar. Pense no peso de ver esses queridos para trás porque você estava com medo ou muito ocupado para falar. A Era da Graça não é apenas uma temporada, é um teste de nossa fidelidade. Se você é um crente, este é o momento de brilhar. A grande comissão não é apenas para pastores e missões, é para todos que chamam Jesus de Salvador. Cada conversa, ato de espera e oração é uma semente que pode levar alguém a Cristo. Se você ainda não é um crente, agora é sua chance de responder. O Evangelho é simples. Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou e oferece a você a vida eterna se você se arrepender e segui-lo. Essa é a maior decisão que você já tomou, e o momento de fazer isso é agora.
A era da graça é um presente divino, mas também é temporário. A cada dia, os ponteiros do relógio aproximam-se da meia-noite. O Evangelho está sendo pregado, os sinais são claros, e a oportunidade de responder é agora. Não durará para sempre. Então, perguntas: o que você fará com o tempo que resta? Você abraçará a graça continuamente a você ou permitirá que o tempo se esgote? O arrebatamento é uma palavra que evoca esperança para uns e medo para outros, dependendo de qual lado da eternidade você está. Imagine um dia comum, pessoas seguindo suas rotinas, indo para o trabalho, frequentando a escola, fazendo compras. Então, em um instante, o mundo muda para sempre. Carros saem descontrolados das rodovias enquanto os motoristas desaparecem. Aviões caem porque seus pilotos não estão mais no controle. As casas ficam assustadoramente silenciosas. O que resta são perguntas, caos e uma sensação avassaladora de que algo monumental aconteceu. Este é o arrebatamento, um evento sobrenatural e transformador, previsto nas Escrituras. Não é gradual, é instantâneo, inegável e irreversível. Para aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo, é o culminar da promessa de Deus de resgatar seu povo. Para os que ficam, marca o início de uma tribulação inimaginável. Em 1 Tessalonicenses 4, 16,17, Paulo descreve: pois o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia pinta um quadro vívido do arrebatamento. Começa com o comando celestial, a voz de um arcanjo e a última trombeta de Deus. Não é um evento silencioso, mas um anúncio divino ouvido por todos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seus túmulos se abrirão, e suas almas serão reunidas com corpos glorificados. Em um piscar de olhos, aqueles que ainda estão vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor no ar. A palavra grega para isso é harpazo, que significa agarrar repentinamente. Não há tempo para se preparar naquele momento, acontece sem aviso, como um ladrão na noite. Para aqueles que ficam, o arrebatamento é o começo de um caos global. Os serviços de emergência ficarão sobrecarregados, as famílias procurarão desesperadamente por esses queridos desaparecidos, e os governos lutarão para manter a ordem. Algumas podem considerar que as Escrituras previram isso, lembrando-se de avisos que ignoraram ou sermões que rejeitaram. Outros acreditarão em mentiras, atribuindo o evento a características cósmicas ou explicadas naturais. A Bíblia alerta sobre uma grande ilusão nesse tempo, onde muitos acreditarão em falsidades em vez da verdade. 2 Tessalonicenses 2, 11. Os sinais dos tempos já estão ao nosso redor. Pense nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, ruas vazias, medo dominando nações inteiras, e uma corrida por respostas. Desastres naturais como furacões, incêndios florestais e terremotos frequentemente deixam destruição em massa. Mas o caos do arrebatamento eclipsará tudo isso. Será global, imediato e inevitável. Para aqueles que souberam a verdade, mas rejeitaram, o arrebatamento será um peso insuportável. É um pensamento preocupante, mas que destaca a urgência de estar pronto. O arrebatamento não é um mito ou uma metáfora, é uma promessa de Deus e um aviso ao mundo. A questão não é se vai acontecer, mas você estará preparado quando acontecer. Você está vivendo com a eternidade em mente? Colocou sua fé em Jesus Cristo. A boa notícia é que o convite de Deus ainda está aberto. O arrebatamento ainda não aconteceu, e a era da graça continua. Você tem tempo para responder, mas esse tempo não é garantido. A trombeta pode subir a qualquer momento. Quando isso acontecer, não haverá segundas chances. A hora de decidir é agora. O relógio está correndo, e a eternidade está em jogo. Você já se perguntou se está pronto para o momento mais decisivo da história da humanidade? O arrebatamento, esse evento prometido nas Escrituras, é mais próximo do que jamais esteve. Imagine o som de uma trombeta celestial ressoando, chamando os que estão em Cristo para encontrá-lo nos ares. Para os crentes, será o cumprimento de todas as promessas divinas, um instante de alegria indescritível. No entanto, para aqueles que foram deixados para trás, receberão um período de tribulação inimaginável. A Bíblia nos alerta que essa tribulação não será como qualquer outro momento da história. Ela obteve uma falsa paz, liderada por um governante carismático conhecido como Anticristo. Ele prometerá união, prosperidade e segurança, mas sua verdadeira natureza será revelada quando ele exigir desejo como um Deus. Esse período, descrito em Apocalipse, será marcado por desastres naturais, guerras,
fome e julgamentos de Deus que abalarão a terra. Será um tempo de sofrimento sem sofrimento, mas também de decisão eterna. Mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, continue esperando as pessoas para si durante a tribulação. Muitos se voltarão para Cristo, mesmo enfrentando perseguições intensas, e em muitos casos, a própria morte. Esses mártires escolherão a eternidade ao lado de Deus em vez dos confortos temporários de um mundo em colapso. Suas histórias de coragem e fé serão testemunhos vivos do poder transformador de Deus, mesmo em meio ao caos. Enquanto isso, para aqueles que recusarem o chamado divino, as consequências serão graves. O julgamento final, descrito como o grande trono branco, será o momento em que todos ficarão diante de Deus. Cada ação, pensamento e decisão será revelada. Os nomes daqueles que aceitaram a graça de Deus estarão no livro da vida, enquanto os que o rejeitaram enfrentarão a separação eterna dele. É uma realidade dura, mas justa, mostrando a santidade e a justiça de Deus. Mas a história não termina aí. Após a tribulação e o julgamento, Deus fez uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Essa nova realidade será um lugar de perfeita harmonia, onde não haverá mais dor, morte ou lágrimas. A nova Jerusalém descerá como um símbolo da presença eterna de Deus entre o seu povo. Suas ruas serão de ouro, suas paredes adornadas com pedras preciosas, e a luz de Deus iluminará tudo, melhorando o sol e a lua. Essa nova criação não será apenas um lugar de beleza física, mas também de plenitude espiritual. Cada relacionamento será restaurado, livre de egoísmo ou conflito. A humanidade finalmente viverá como Deus a criou para ser, refletindo sua imagem em perfeição. Será um mundo onde cada momento será preenchido com propósito, amor e alegria eterna. Hoje, mesmo no meio de um mundo quebrado, vemos pequenos reflexos dessa promessa. Momentos de compaixão, justiça e beleza nos lembram do que está por vir. Mas esses momentos são apenas vislumbres. A perfeição que ansiamos só será alcançada quando Deus fizer novas todas as coisas. Agora, enquanto os ponteiros do relógio divino se aproximam do momento final, permanece a pergunta: você está pronto? Você está vivendo com a eternidade em mente ou se apegando aos prazeres dos passageiros deste mundo? Não há meio termo. O arrebatamento, a tribulação e o novo céu e a nova terra são realidades que desativam uma resposta. O convite de Deus é aberto, mas o tempo é limitado. Cada segundo que passa é tanto um presente quanto um lembrete de que a era da graça não durará para sempre. Cristo está voltando, e quando ele vier, tudo mudará. A escolha de estar pronto ou não é sua. Não é apenas sobre o momento na história, é sobre a eternidade. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde essa verdade só para você. Compartilhe com aqueles que você ama, com amigos, com colegas de trabalho, com quem precisa ouvir sobre o plano de Deus para a humanidade. O tempo é precioso, e a oportunidade de levar esperança a alguém pode estar em suas mãos. Além disso, continue conosco, pois há muito mais conteúdo preparado para edificar sua fé e se aproximar de Cristo. Que sua vida seja um reflexo da graça divina e que possamos juntos estar preparados para o grande dia em que veremos o Senhor cara a cara. Fique na paz e na esperança que só Ele pode oferecer.